18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, contando sempre com a sua participação aqui no 18 horas. Participe. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 99488-7592, Karime. Você pode participar também pelo nosso YouTube. Para você que nos acompanha ao vivo no YouTube, participa também pelo chat, manda uma mensagem, dá a tua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E hoje, Carlão, temos mimo bacana. Também. Legal, o mimo é legal. O que é o mimo? Mimo é um par de convites para o cinema do grupo UCI, Carlão. E como é que é o esquema? Tu sabe, né? Você chegou aqui na Rádio Mix, aqui na frente, dá uma buzinada, entra e pega o convite. Primeiro que chegar, isso, Karime? Exatamente. A primeira pessoa que parar agora aqui na Rádio Mix. Olha, eu ia falar Rádio Novidade, ó, Carlão. Aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de convites para o grupo UCI. Então participe do WhatsApp e do ingresso, hein? O WhatsApp é o 994887592 e aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, o seu convite para o cinema. Mix. Agora vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Operação contra tráfico de drogas prende ex-prefeito do interior do Amazonas. Parintins decretou intervenção no sistema de água do município. Policiais civis, militares, corpo de bombeiros e agentes penitenciários seguem acampados em frente à sede do governo do Amazonas. Eles pedem diálogo com o governo do Amazonas e não descartam paralisar as atividades. Legal, 6:02, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui em 100,7. Vamos juntos até às 7 da noite, no ar mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques desta terça-feira, 21 de maio de 2024. No ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, tem político e empresário do Amazonas atuando diretamente no Comando Vermelho, hein? Uma das maiores organizações criminosas brasileiras que domina o tráfico de drogas no Brasil e atua em outras atividades ilegais, como por exemplo aí o garimpo. O garimpo é aqui na Amazônia, Karime. Exato, Carlão. Essa é a conclusão da investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A polícia descobriu que o ex-prefeito de Anamã, Raimundo Pinheiro da Silva, o Chicó, usava um frigorífico dele para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Chicó foi um dos alvos da Operação Rota Rio, deflagrada hoje de manhã aqui no Amazonas e em outros 3 estados. Olha, foram cumpridos 99 mandados de prisão, busca e apreensão também em Minas Gerais e lá no Pará, aqui do lado. Segundo a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas, o grupo criminoso movimentou 30 milhões de reais em apenas 2 anos. Carlão, e a surpresa dessa operação foi o envolvimento do ex-prefeito de Anamã, o Chicó, que também é um grande empresário lá no município de Anamã. O repórter André Meirelles acompanhou essa mega operação da Polícia Federal e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 e também no YouTube. Então, André, o prefeito de Anamã, o Chicó, ele não foi preso, né? Vamos corrigir, ele ainda não foi preso, mas como é que a polícia concluiu que esse ex-prefeito atuava para lavar dinheiro do Comando Vermelho, isso aqui no estado do Amazonas? Ele chegou a ser preso não, né? Ele teve busca e apreensão na casa e no frigorífico dele, não é isso? É isso mesmo. Para que a gente venha entender toda a história, a gente vai para as investigações, né, que foram conduzidas, que estão sendo, na verdade, conduzidas pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro, que revela aí que um racha interno na facção Família do Norte favoreceu a migração de uma das partes para o Comando Vermelho. E toda essa reconfiguração nas rotas do tráfico assumiu controles importantes em áreas da fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia. Foi assim que os
agentes descobriram então essa rota utilizada para o fluxo de drogas que saía daqui do Amazonas até o Rio de Janeiro. A Polícia Civil então apurou que os criminosos lavavam dinheiro por meio de pagamentos a pessoas e empresas. Entre essas pessoas e empresas que a gente está falando aqui, tem uma empresa que é um frigorífico, né, que era utilizado, segundo as investigações, para lavagem de dinheiro e sim prol do tráfico de drogas, e o dono proprietário desse frigorífico é o ex-prefeito de Anamã, Raimundo Pinheiro, né? Então a gente traz essa informação aqui porque ele é apontado como proprietário desse frigorífico. Inclusive ele é ex-prefeito porque ele teve o mandato dele aí cassado por abuso de poder econômico. Agora a gente vai conferir a fala do delegado Jefferson Ferreira, que é o titular da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Rio de Janeiro. Ele falou aí que sem mandado de prisão contra o ex-prefeito, o ex-prefeito Raimundo saiu de casa aí por volta de 3 da madrugada rumo ao Distrito Federal, que mesmo sendo ex-prefeito ainda tem todas aquelas regalias, né? Prerrogativas, tá certo. E assim então ele aproveitou a situação de acordo com o delegado e 3 da madrugada ele partiu para Brasília. Vamos conferir. Hoje ele se evadiu horas antes da operação, entrou num voo com destino à capital federal, demonstrando ainda os tentáculos, né, políticos que ele tem diretamente ligada a essa questão da rota do Rio Solimões, da onde a droga vem, né, da fronteira tríplice, Peru, Colômbia e Brasil. E tanto serve para exportação internacional quanto para abastecer o mercado local. Ele é o elo de ligação para essas transferências financeiras, tanto do traficante da favela, que quer comprar sua cocaína, sua pasta base lá pura, que foi apreendida hoje em endereços nobres, tabletes de cocaína pura vindo da fronteira, quanto o indivíduo que passa droga na Zona Sul, na Barra da Tijuca. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do delegado Jefferson Ferreira, que é o titular da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro lá do Rio de Janeiro, né? Inclusive a Polícia Civil reconheceu que o ex-prefeito, que é a sonora que a gente estava ouvindo agora, pode ter recebido informação privilegiada e que pode ter levado consigo, assim, algumas evidências, né? Na casa dele foram apreendidos cerca de R$10 mil em espécie e a investigação identificou transparências de Cleiton para o frigorífico. Cleiton é um também dos participantes aí dessa investigação, né, que é suposto traficante de drogas. No valor aí, esse foi repassado o valor de R$230 mil desse traficante de drogas, o Cleiton, para esse frigorífico, qual o ex-prefeito de Anamã, Raimundo aí, Raimundo está sendo investigado, né? Uma das estratégias utilizadas por essa quadrilha, conforme apontado pelas investigações, é a dispersão de pagamentos para diversos laranjas, empresas, e é aí que entra essa situação desse frigorífico, né? Porque segundo informações da polícia, esse frigorífico era usado aí para dificultar era usado então para lavar o dinheiro, de acordo com a polícia. E assim desviar os verdadeiros alvos dessa investigação, né? E estima-se que em um período de 2 anos as facções tenham movimentado quase R$30 milhões em atividades ilícitas, né? Ou seja, tanto para o tráfico de drogas como também outras situações que envolve tudo ali sem documento, né? Sem essas situações. O objetivo da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro é desmantelar uma das principais estruturas de fornecimento de drogas em atacado da organização criminosa Comando Vermelho, que tem parceria com facções aqui do estado do Amazonas. Ou seja, de acordo com informações aí da Polícia Civil, através dessas investigações, as facções criminosas se tornaram aí como se fosse uma grande empresa de atacado. Uma das principais seria o fornecimento que saía daqui do estado do Amazonas para o Rio de Janeiro. Isso tudo também segue em investigação, porque se há um transporte, né, daqui do estado do Amazonas até o Rio de Janeiro, há também o barco,
navio, avião, e tudo isso segue sendo investigado para identificar como que eles faziam, né? E quais são as empresas também que estão envolvidas aí, que aceitavam fazer esse transporte. Não há ali toda uma preparação, uma investigação por parte da empresa privada, né? Para saber o que está sendo transportado, o que está sendo levado. Então, foram aí mais de 100 mandados de busca, na verdade, de busca e apreensão e prisão também, que aconteceu tanto aqui no Rio de Janeiro, né, como aconteceu aí, que traz apenas essa operação começou com essas buscas e apreensão, mas ainda tem a parte de outras investigações por parte dessas empresas, certo, de outras pessoas, certo, que precisam também ser ouvidas, como a gente falou anteriormente. Toda uma investigação. Então vamos lá. Essa ação aconteceu aqui no Amazonas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Pará. E a Polícia Civil, né, investiga o ex-prefeito de Anamã, Raimundo Chicó, por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Ou seja, ainda há toda uma investigação a ser concluída para se chegar exatamente aos nomes e aos culpados, digamos assim. Não é isso, André? É isso mesmo. Então não houve a prisão ainda do ex-prefeito. Certo, está tudo em investigação. Está sendo investigado, né? Inclusive, é mais uma situação também que levanta a suspeita, de acordo com a Polícia Civil, dessa situação de ele ter saído de madrugada da casa dele e ido até Brasília. Tá certo. Polícia segue investigando. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, 20 dias acampados em frente ao Palácio do Governo, entidades de classe da Segurança Pública do Amazonas apresentam carta aberta à sociedade para informar o descaso, enfrentado pela categoria por parte do governo do estado, Karine. Carlão, a gente está acompanhando esse caso desde o início, desde a manifestação de uma carreata que eles fizeram, pararam na frente da sede do estado e lá ficaram acampados até hoje. Isso aí, como você falou, faz 20 dias. Eles querem explicar para a sociedade, dar uma satisfação para a sociedade do que está acontecendo. Gente, estão acampados lá policiais civis, militares, corpo de bombeiros e agentes penitenciários. Até agora, o grupo sequer conseguiu ser recebido por alguém do governo do estado do Amazonas. Quem traz essa história completa pra gente agora é o Odinei Araújo. Na carta, as entidades que representam policiais civis, militares, corpo de bombeiros e agentes penitenciários denunciam o descaso e a desvalorização com que estão sendo tratados os direitos da segurança pública do Amazonas pelo governo Wilson Lima. Também falam que o motivo de estarem acampados há 20 dias em frente à sede do governo é devido ao não pagamento da reposição salarial da database desses servidores públicos. Embora o pagamento da database seja um direito garantido por lei para ocorrer todos os anos, aqui no Amazonas, os policiais estão há 5 anos sem receber reajuste salarial. Com isso, a perda do poder aquisitivo da categoria chega a quase 35%. Na carta, as entidades de classe dizem ainda que foram feitas diversas tentativas de negociação junto ao governo do estado, mas até agora não foram recebidos pelo governo. Também participaram de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Amazonas, bem como de visitas aos deputados estaduais para pedir a intermediação deles junto ao governo, mas também foram ignorados. Por isso, segundo o documento, a categoria montou uma barraca em frente à sede do Palácio do Governo no último dia 12 de maio para chamar a atenção para o descaso com que os trabalhadores da segurança pública são tratados. Sem nenhuma manifestação do governo, o grupo diz que vai permanecer no local até que seja recebido pelo governador Wilson Lima. A carta à sociedade amazonense encerra dizendo que os policiais estão desmotivados e que não descartam a possibilidade de ações mais drásticas para obter os direitos sonegados pelo governo do Amazonas, conforme o investigador da Polícia Civil, James Figueiredo. E nós estamos evitando a todo momento que chegue a esse ponto. Nós queremos negociar com o governo, nós queremos tratar esse assunto, que é um assunto sério, de forma republicana com o governador e tentar acalmar essa problemática que foi criada pela assessoria do governador, que vem brincando
com os trabalhadores da segurança. E segurança não se brinca, se respeita e faz com que realmente ela traga uma segurança de qualidade para a sociedade. Quando o comandante dessa tropa perde o comando, isso vira um caos. E quero te dizer aqui, o comandante da tropa da segurança pública é o governador do estado. A responsabilidade de qualquer mal-estar que acontecer dentro da cidade é do governador do estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local. Cíntia Blink já está aqui ao meu lado. Boa noite, Cíntia. Oi, Cíntia. Tudo bem? Temos novidades. Bom, parece que a relação do Marcelo Ramos, do PT, com o ex-deputado Heron Bezerra, do PCdoB, desandou, subiu no telhado, já né? era Parece, esperado, né? inclusive. Exatamente, Carlão. E Heron Bezerra não aceita retirar a pré-candidatura. Afinal, o que está acontecendo? E a federação não está tendo uma guerra aí da federação para pegar um nome, não é isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Menina, o que aconteceu? Foi ter um evento recentemente aí da pré-candidatura de Michele Andrews, que foi lançar a pré-candidatura como vereadora. E os dois foram, porque ela é de esquerda e tudo mais. Foi Heron e foi Marcelo Ramos. E só que eles não se cumprimentaram. Eles não se falaram e tal. Nossa, que chato. Que lindo. Quando foram perguntar pro Marcelo Ramos por que ele não cumprimentou Heron Bezerra, ele disse que não viu o Heron. Não viu, não dá pra cumprimentar. É verdade. Parafraseando o próprio, né? Tem dinheiro, dá pra fazer. Não viu, não dá, né? E o Heron? O Heron também não viu. Quando o Heron chegou, o Marcelo saiu, entendeu? Aí foi esse o babado aí do fim de semana. Vamos só lembrar que Heron... Por que há esse problema entre Heron e Marcelo? Os dois são da mesma federação. PCdoB é de onde vem Heron. E PT de onde vem Marcelo. A federação fecha ali com o PV, que não tá nessa briga. A gente sabe que Marcelo Ramos tem as bênçãos aí de Lula, né? Presidente do Brasil. Então, naturalmente, ele será o pré-candidato da esquerda, o pré-candidato do PT, PCdoB, PV. Inclusive, ele tenta trazer para ele todo esse protagonismo de sou o pré-candidato da esquerda em Manaus. Só que a federação não bateu o martelo, ainda não apontou o nome, ou seja, né, não oficializou. Não oficializou, mas a gente tem o Heron Bezerra com uma impossibilidade de assumir essa pré-candidatura porque ele está inelegível por conta das contas dele terem sido reprovadas ali no Tribunal de Contas. Então tá chateado por nada, né? Assim, digamos. Exatamente. Marcelo já teve que vencer a briga dentro do próprio PT, o que também não foi fácil, a gente trouxe tudo aqui, né? E agora, esse último desafio dentro da esquerda é o problema aí de Marcelo. Lembrando que depois de vencer dentro da esquerda, ainda tem uma briga que é a briga oficial, que é com os outros candidatos, né? Outros pré-candidatos no momento, mas enfim, daqui a pouquinho, quando essa briga amadurecer mais, ele vai ter que brigar com os concorrentes. Então, essa briga interna, ela acaba sendo um problema para eles mesmos, né? Enquanto eles estão concentrados em brigar internamente, não tá tendo estratégia para fora. Foi isso que eu falei, isso atrasa, acho que para a pré-campanha deles, né? Pois é. Blink, olha só, este ano o número maior de partidos vão ter aquela bancada coletiva para disputar vagas na Câmara Municipal de Manaus. É isso, deixa eu só explicar o que é a tal bancada coletiva, porque é um pouquinho confuso quando a gente fala dela. Não é novidade, tá? Sim. A gente já teve bancada coletiva antes, inclusive a Michele Andrews, que é onde teve o lançamento lá da pré-candidatura dela, onde aconteceu essa situação entre Heron e Marcelo, ela fazia parte de uma bancada coletiva, agora ela tá sozinha. Mas como é que funciona? Digamos assim que Karime, Leão, Carlão e eu, a gente não quer sozinho ser o candidato, mas vai estar lá na urna o rostinho da Karime. Você vai votar nela, mas sabendo que tanto eu quanto Carlão iremos também fazer parte desse mandato. Então, assume a Karime, mas ela não toma decisão nenhuma sozinha, ela não apresenta projeto sozinha, ela apresenta junto comigo e com o Carlão. E pode acontecer
da gente até aparecer juntos, entendeu? Entendi. Também tem essa possibilidade. É um pouquinho confuso, porque também como é que não vai dar briga interna entre o... Mas é uma aposta também, facilita, porque o Carlão consegue os votos, eu consigo votos e Karime consegue os votos. Então é mais forte do que o Carlão vir sozinho, eu sozinho, Karime sozinho. Então essa é a tal bancada coletiva, a proposta é essa. Então nós temos aí no PRD uma candidatura coletiva que são de mulheres nutricionistas. O grupo é formado por Márcia Moreira, Francisca Melo, Suelen Regina e Ariana Araújo. No Avante tem também, que é dos conselheiros tutelares. Na Rede Sustentabilidade vão ter 2 bancadas compartilhadas, bancada da sustentabilidade e bancada da educação. E aí também tem o coletivo da sustentabilidade, vai ser liderado pelo Gilberto Ribeiro. É isso de bancada que a gente tem prevista para este ano. Mas como eu falei, já teve em outros anos. Engraçado, eu não conhecia. Blink, o prefeito Pierre Garcia de Parintins, ele decretou intervenção no sistema de água do município. O que está acontecendo por lá? Sim. É verdade. O que acontece? Ele decretou situação de emergência, porque ele nomeou inclusive uma comissão de intervenção administrativa, porque não está tendo o sistema de água está dando problema, não está tendo abastecimento. Aí cabe a essa comissão de intervenção administrativa fazer uma fiscalização do que está acontecendo. Só que não ficou por aí, porque a Câmara reagiu. O vereador Marcilon Cursino, que faz ali uma oposição, falou que isso é desculpa do prefeito para ele ter como fazer compra, né, sem licitação, na verdade com inexigibilidade ali de licitação, porque se está em situação de emergência, tem essa possibilidade. Lembra da pandemia? Quando teve a pandemia, não teve licitação normal. Sim. Porque tinha que acelerar a coisa, já que era uma situação de emergência. Então, se você declara a situação de emergência, você passa a ter facilitações ali na hora de comprar. Mesmo na coisa pública existe esse tipo de atalho. Então, a vereador dizendo, ele está dando uma desculpa porque ele quer conseguir comprar de forma mais fácil, e ao mesmo tempo a gente tem o prefeito dizendo que há necessidade de entrar com essa comissão e de decretar a situação de emergência. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, tem juíza do Amazonas que entrou para a equipe de assessores da ministra Carmen Lúcia, é isso? Quem é? Muito legal essa história, olha só. A gente tem a Andréa Jane Silva de Medeiros, ela vai compor o núcleo de magistrados da futura ministra do Tribunal Superior Eleitoral. A gente está falando da ministra Carmen Lúcia, que vem aí substituir Alexandre de Moraes. E a posse dela vai acontecer daqui a pouquinho, tá? 3 de junho ela passa a ser aí a ministra à frente do TSE. A Andréia, ela é juíza desde 1998, ela já presidiu 12 eleições. Ela atuou no Vale, só para vocês entenderem o tamanho de Andréia Medeiros, ela atuou no Vale do Javari, onde teve a morte de Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, onde eles foram mortos. E nessa região, ela traduziu uma propaganda eleitoral para 4 línguas indígenas. Um outro trabalho que ela fez, que também teve grande relevância, foi a edição da primeira Constituição Federal em Enhegatu, em 2023. Então, o Amazonas está muito bem representado aí na equipe da ministra Carmen Lúcia, com a juíza Andréa Jane Silva de Medeiros. Legal. Obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Obrigada, então, volto com mais informação amanhã. Valeu, Cíntia. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Nesse dia 21 de maio é comemorado em todo o mundo o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, hein, Karime? Então, Carlão, nessa mesma data, mas lá em 1981, a Assembleia Mundial de Saúde aprovou a recomendação e orientou aos Estados membros a internalizarem essas regras em seus países. Vamos aos detalhes com a Diné Araújo. Definitivamente o leite materno é o melhor alimento para bebês e a proteção mais eficiente contra a mortalidade infantil.
Segundo o Ministério da Saúde, a amamentação reduz em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos. Além disso, o aleitamento materno protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Também é capaz de evitar o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. Mas os benefícios da amamentação não são apenas para os bebês. As mães que amamentam também são protegidas de várias doenças, como câncer de ovário, por exemplo. O Ministério da Saúde recomenda exclusividade na amamentação até os 6 primeiros meses de vida do bebê e que a amamentação se estenda até ao menos 2 anos de idade. Para lembrar a importância da amamentação, nesse dia 21 de maio é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno. A data foi definida em 1981 durante reunião da Assembleia Mundial de Saúde, onde foi aprovada a recomendação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. O código tem como objetivo proteger a amamentação de estratégias de marketing que possam prejudicar essa amamentação, como mamadeiras e chupetas. A integrante da Rede Internacional de Defesa do Direito de Amamentar no Amazonas, a enfermeira obstétrica Ivone Amazonas, lembra a importância dessa data. 21 de maio, Dia Mundial de Aleitamento Materno, Dia de Proteção da Amamentação. Esse ano ele vem com o tema Proteger a Amamentação e Dizer Não ao Bombardeio Digital. E para garantirmos uma amamentação saudável, torna-se necessário combater o marketing abusivo e a influência digital da indústria de fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. E nós, profissionais da enfermagem, o nosso compromisso é defender a amamentação em todas as etapas da vida do bebê, inclusive manter uma vida saudável para essa mãe, para essa criança e para essa família. No Brasil, em 1988, foi instituída a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças de Primeira Infância, como bicos, chupetas e mamadeiras. Apesar do código, esses produtos só devem ser adotados se, por algum motivo, a mãe não puder amamentar. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevista de hoje é com o prefeito Davi Almeida, que já está aqui ao meu lado nos estúdios da Mix. Boa noite, prefeito. Bom te ver. Karine, boa noite aos ouvintes, internautas, boa noite, Carlão, estou à disposição. Boa noite, então. O senhor está numa maratona de entregas, a gente sabe, né? Além do Asfalto a Manaus, quais os outros destaques de obras de entregas aqui nesse período? Olha, nós estamos hoje realizando em Manaus mais de 20 reformas e construção de feiras, mais de 28 escolas estão sendo reformadas, construídas para serem entregues, pelo menos 24 UBSs novas e reformadas nós estamos entregando. Nossa meta é com mais 2.300 ruas recapeadas aqui pelo Asfalto a Manaus. Nós temos mais 10 CRAs sendo reformados para serem entregues aqui aí nos próximos dias, nos próximos meses na cidade de Manaus. Nós temos todo um trabalho de reconstrução, né, de reequipamento da nossa estrutura organizacional para que a gente possa melhorar os serviços públicos. Então a gente tem UBS, tem escola, temos creches para serem entregues na cidade de Manaus, temos feiras, mercados, CRAs, CREAs, tudo isso dentro de uma dinâmica de oferecer melhores serviços públicos para a cidade. Ok, prefeito. Claro, terminal, viaduto, tudo isso. Tem muita obra. Tem muita obra. Inclusive no setor habitacional, o senhor tem atuado bastante, né? Inclusive divulgado aí muitas ações. Quantas casas já foram construídas e quantas foram reformadas dentro aí do programa Casa Manauara, prefeito? Exatamente. Inclusive hoje à tarde algumas casas foram entregues pelo secretário Jesus, o vice-prefeito Marcos Rota. A nossa meta é alcançarmos 4.000 casas reformadas no programa Casa Manauara. Nós já temos contratados 3.680 unidades, a licitação já está concluída, nós vamos dar ordem de serviço para os próximos dias. Boa. E estamos em contratação de mais 1.056 casas. Obrigado pela pergunta, Carlão, que agora você me faz ter
a oportunidade de dar uma esperança para quem mora em área de riscos, para quem mora em cima, próximo ao leito do Igarapé. Essas 1.056 casas foram adquiridas pelo PAC, né? O PAC Calamidades. Nós tivemos um problema no ano passado com relação àquela comunidade Pingo d'Água e nós conseguimos incluir 1.056 unidades, né? Isso aí são recursos do governo federal que vão ser aportados na cidade de Manaus para que a gente possa melhorar a moradia. Então, com isso, 1.056 casas que estão hoje em locais de risco, né? Famílias que moram hoje em locais de risco. Exato, alagados, tudo isso nós vamos estar trabalhando para que a gente possa retirar essas pessoas desses lugares, para que a gente possa dar uma moradia digna para essas pessoas. Vou dar uma informação aqui em primeira mão, tá? Ótimo, adoro informação de primeira mão. Eu acabo de assinar, antes de vir para cá, uma mensagem enviando para a Câmara Municipal, uma mensagem governamental, né, da Prefeitura, para que a gente possa alienar os lotes, né, do primeiro bairro planejado da cidade de Manaus dos últimos 40 anos. Lá naquela invasão Monte Oreb, vocês lembram? Teve uma invasão Monte Oreb, uma ocupação ali por trás do Viver Melhor. Nós vamos transformar aquela área num bairro planejado com toda a infraestrutura e nós vamos doar ali algo em torno de 3.000 a 3.200 lotes de terra urbanizados, um bairro modelo para a cidade de Manaus. Eu assinei agora à tarde, amanhã está sendo enviado para a Câmara. E com toda a estrutura, prefeito, vai ter assistência à saúde, escola? Ruas, nós vamos estar aqui, o bairro vai ter água, iluminação, tudo antecipado. Nós vamos ter lá a creche, a feira, nós vamos ter a UBS, nós vamos ter a escola, todo o equipamento público preparado para receber os moradores, porque geralmente se fazem as casas e depois chegam os serviços públicos. Nós vamos fazer ao contrário, nós vamos aprontar o bairro, depois liberar os lotes para que se iniciem as construções e assim a gente possa contemplar os moradores que precisam, a população de Manaus que mais precisa de um lote, de uma terra para fazer a sua casa. E um lugar seguro, né, prefeito? Seguro, que é interessante, né? Com os equipamentos públicos já à disposição dos moradores. E geralmente é ao contrário, né? Só muito depois que chega o asfalto, então, né? Chega muito depois. Agora, prefeito, na área da saúde, o senhor disse que vai ampliar o número de unidades. Eu assumi, eu aproveito a oportunidade, obrigado pelo espaço. Quando assumimos a prefeitura, Karime, nós tínhamos 42% da cidade de Manaus com cobertura de atenção primária. Hoje nós estamos com quase 84%, praticamente dobramos a atenção primária. Nós estamos construindo novas UBSs, nossas UBS Sport 4 tem ajudado muito, tem ajudado bastante, e vocês têm ouvido falar, Manaus é o primeiro lugar do Brasil em saúde básica. Eu quero aproveitar a oportunidade para que eu possa dissociar, existem as competências estadual, federal e municipal. Federal, estadual, média e alta complexidade, por exemplo, o CISREG não é a prefeitura que cuida, não é a prefeitura que administra. Hospital 28 de Agosto, Hospital João Lúcio, Hospital Delfina Aziz, SECOM, não é a prefeitura que cuida. Então, eu tenho que dissociar isso porque os números da Prefeitura de Manaus, que são aferidos pelo Ministério da Saúde, nós temos os melhores serviços de atenção primária oferecidos no Brasil. Então, quem diz isso é o Ministério da Saúde. Ou seja, essa é a assistência que compete à Prefeitura, exatamente, que é dissociada da assistência do Estado e do Governo Federal. Exato. São competências diferentes, atribuições diferentes, Exato. Né? Responsabilidade diferente. Pronto. Nós somos responsáveis pelas unidades básicas de saúde e pela maternidade Moura Tapajós. E nos atendimentos de atenção primária, nós temos os melhores índices do Brasil. A Manaus é número 1. Então, não se pode confundir com média e alta complexidade, porque senão as pessoas, como é que pode ser lá no hospital? Eu fui no 28 e estava assim, né? É diferente. Eu estou esperando uma cirurgia. Isso não é responsabilidade da prefeitura. Então, eu tenho que dissociar. Nisso, nós já entregamos 5 unidades Sport 4, temos mais 5 em construção, vamos entregar mais uma agora ali na Cidade de Deus, Braga Mendes. Temos creches que estão sendo preparadas para serem entregues nos próximos dias. E para que você tenha uma ideia, você falou aqui de saúde, nós avançamos bastante. Sim. Porém, na educação também avançamos bastante. Creches, em 16 anos, você que está nos ouvindo aqui, ouvindo a Mix,
Em 16 anos se criaram 5.100 vagas de creche na cidade de Manaus. Em 2 anos e 5 meses, eu vou tirar um ano de pandemia que nós perdemos, não tivemos foi um ano parado praticamente. Em 2 anos e 5 meses nós criamos mais 5.108 vagas. Eu criei mais 5.108 vagas. Hoje nós vamos estar ofertando, a partir do final do mês de junho, 10.208 vagas na cidade de Manaus. Eu fiz em 2 anos e meio que fizeram em 16 anos, só com ofertas de vagas em creche na cidade de Manaus. São os números. São números que não podem ser contestados. Exato, tá ali. Eles estão lá oficiais, né? São números que não tem como contestar. E prefeito, e essa questão de creche é um problema crônico em Manaus que já perdura aí por muito tempo, né? O senhor falou que já tem feito, né, Carlos? Décadas e décadas. O senhor falou que tem feito e tem avançado nessa situação. O senhor pretende continuar? Isso pode ser um dos seus pontos para a próxima eleição? Sim. De palanque, digamos assim? Olha, nós temos propostas, né? Nós queremos ampliar ainda mais a oportunidade de vagas em creches. Agora nós temos uma novidade, nós vamos oferecer em parceria com o governo federal 10.000 vagas de ensino fundamental de tempo integral. Para que você tenha uma ideia, Manaus alcançou a sua melhor marca, a sua melhor nota da história no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós avançamos bastante na educação. Então nós alcançamos a melhor nota da história em educação básica, temos os melhores números de oferta de vagas de creche e nós queremos ampliar. Ainda temos novidade. Agora, as escolas que nós vamos inaugurar, nós vamos colocar o ensino naquela lousa, aquela tela digital. Interativa. Exatamente, onde o professor vai estar ministrando a aula, o aluno com seu tablet, com seu computador, acompanhando. E esse é um ensino em rede que tem surtido efeito na cidade de Manaus e nós temos sim muito a comemorar também na educação. Boa. Maravilha. Vamos falar de transporte público. Agora. A gente sabe que vê entrega de novos ônibus, mas muitas vezes a gente ainda vê o passageiro reclamar que está cheio, que está faltando ônibus. O senhor ainda pretende entregar mais? Tem algum projeto a respeito do assunto? Eu tenho sim. Eu preciso ter o parâmetro, né? Quando eu assumi, nós tínhamos uma frota bem envelhecida. Era comum vocês fazerem reportagem aqui de ônibus parado, ônibus quebrado, partido ao meio. Ônibus partido ao meio, ônibus pegando fogo, ônibus com pneu furado. Essas pautas vocês já não utilizam mais, já não noticiam mais. Para que você tenha uma ideia, quando assumimos, nós tínhamos ali algo em torno de 7 a 8, chegando a 9% de ônibus com ar-condicionado em Manaus. Hoje a nossa frota a frota circulante, ela chega em torno de 42 a 44% de ônibus novos com ar-condicionado. Nós avançamos bastante, tiramos empresas que estavam dando problema, só que a gente ainda precisa avançar mais, né? Nós precisamos investir mais. Estamos chegando agora mais 18 ônibus com ar-condicionado que nós vamos atender ali a área do Viver Melhor, na zona norte e zona oeste da cidade. Então, nós temos muitos problemas na cidade, mas nós vamos um a um nós vamos solucionando esses problemas para que nós possamos dessa forma ofertar à população o que há de melhor em serviços públicos. Então, da forma que eu peguei, da forma que está, eu quero poder mostrar, como estou falando aqui para vocês, a oportunidade que vocês estão me dando, é educação, é transporte, é moradia, é saúde. Em todas as áreas nós tivemos avanços e eu quero poder compartilhar isso com os ouvintes da Mix FM. O senhor falou aí de problemas, né, que não são poucos. Ser prefeito não é fácil, né? Uma cidade, ela realmente apresenta uma série de problemas, são vários setores que o senhor tem que cuidar. O senhor gostaria de ter dado mais atenção a algum desses setores ou ainda pretende trabalhar melhor algum setor aí, alguma situação na cidade que o senhor está observando? Infraestrutura é uma área que a gente precisa avançar sempre, né? Mas me permita mais uma vez aqui fazer um parâmetro, não estou fazendo críticas a ninguém. A gestão anterior, com 8 anos do ex-prefeito, ele fez um bom trabalho de recapeamento nas principais ruas de Manaus. Ele conseguiu 865 ruas recapeadas, um bom trabalho, diga-se de passagem. Quando nós assumimos, nós colocamos o asfalto a Manaus e eu me coloquei uma meta
Disse, olha, se eu fizer 1.000 a mais, eu fiz mais do que ele em 8 anos, mas eu não fiz isso. Eu me coloquei um número bem maior, Carlão, Karime, 10 mil ruas recapeadas. Sim. Nós já passamos de 2.700, a nossa meta agora é fazer mais 2.300 recapeadas. Isso dentro dos bairros. Nós estamos entrando nos bairros, mudando a vida das pessoas nos bairros. Vocês chegaram lá em casa, lá na rua de casa. Chegou lá. Depois de muito tempo, gente. Exatamente, foi um... Olha, depois de muito... E né? teve uma coisa que... Ninguém tinha um problema crônico lá de alagar, teve que trocar tubulação. Sim, teve todo drenagem, né? Teve todo um trabalho. 35 quilômetros de drenagem. É uma rua pequena, viu, prefeito? Porque são só 8 casas ali, e então a gente chega em todas as ruas. Chegou. Olha, nós saímos das ruas principais, fomos para dentro dos bairros. É claro que a gente precisa avançar muito, mas olha o parâmetro, de 865, eu vou concluir agora recapeadas 5.000, mas recuperadas nós já fizemos mais 3.000, 8. Eu acredito que a nossa meta de mais 2.000 recuperadas, nós vamos atingir o alvo que é 10.000. Então, nós temos esse parâmetro. Aí você perguntou, Davi, o que mais você quer avançar? Eu quero avançar na segurança. Boa. Hoje, boa, porque a gente sabe que os números aqui nossos estão bem complicados, olha, né? Manaus é a segunda cidade de capitais mais violentas do Brasil. Como pode, né, prefeito? Mas aí tem que ser parceria com o governo, né? Exatamente. A segurança, ela é a atribuição do governo. A polícia nunca vai ser substituída. A polícia militar, ela é soberana, só que nós temos como dar uma ajuda na Guarda Municipal. Veja bem, 74 anos da Guarda Municipal, nós assumimos uma guarda que tinha 2 carros, 2 viaturas. Hoje nós temos e vamos apresentar nos próximos dias. Nós fizemos concurso público, armamos a guarda, treinamos a guarda, equipamos a guarda. Hoje eu estou com 34 viaturas, mais 200 homens e mulheres entrando para a Guarda Municipal. Nós temos todo um serviço de inteligência na Guarda Municipal. Acabo de receber uma foto que acabamos de frustrar mais um assalto dentro do transporte coletivo. Então a Guarda Municipal vai funcionar assim. Nós estamos equipando, né? Nós estamos dotando ela de toda uma infraestrutura. Nós vamos ocupar os terminais, as grandes feiras, os grandes centros, para que a gente possa colaborar e a Polícia Militar possa fazer aquele policiamento ostensivo. Então, eu quero dizer aqui que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que vem somar, agregar. A gente não quer substituir, não. A gente quer a parceria da Polícia Militar. E com isso, a gente vai dar contribuição também na segurança pública, que é responsabilidade, atribuição do governo, porém, é atribuição de todos. E a Prefeitura está preparando seus guardas municipais nessa questão da segurança pública também. Tá certo. Prefeito, vamos falar a gente tem falado de campanha eleitoral, tem como não falar, né? Sim. O senhor disse que vai lançar oficialmente a sua campanha agora no dia 29 de maio e é quando mas o senhor só vai anunciar o seu vice depois, só no meio do ano, por quê, prefeito? Todo mundo curioso. Exato, os vices, a gente quer saber. Vocês não querem pegar furo de reportagem aqui não? Não, claro que não, a gente quer, tem um nome aí. Quer, mas eu sei que não até rola. Quer, né, cara? A gente até quer. Nós temos muitas conversas ainda pela frente. Eu recebi o sinal verde do Partido Avante para iniciar uma campanha, uma pré-campanha, né, para a reeleição. Esse anúncio vai ser feito no próximo dia 29, quarta-feira, lá na rua José Chevalier, no Morro da Liberdade, a minha casa, onde eu tenho minha casa lá. Não moro mais lá, mas eu estou lá toda semana. Ontem, inclusive, estive por lá. Esse evento de pré-lançamento vai ser feito lá, onde nós vamos mostrar, né, para a sociedade o que nós fizemos e as propostas que nós queremos apresentar para a população. Com relação à indicação do vice, vai ser no dia do aniversário da minha mãe. Que dia é esse? É no dia 31 de julho, até porque o prazo final para as convenções é dia 5 ou 6 de agosto. Então, dia 31 de julho a gente anuncia o vice e faz a convenção lá no dia 5 de agosto. Então, esse é o cronograma que nós temos. Ok, prefeito. Olha só, percebe-se, prefeito, eu não estou afirmando nada, que o senhor e o governador Wilson Lima estão meio afastados politicamente. Há possibilidade de uma reaproximação
A minha parceria com o governador indicar o vice, por exemplo, uma pergunta. Olha, o partido dele já tem candidatos. Já está tudo certo. Estão em pré-campanha. Eu acredito que nessa eleição nós não devamos caminhar no mesmo palanque, né? Ele tem a proposta dele, eu tenho a minha. Então, só que a relação entre eu e ele é muito amistosa. Por exemplo, a gente tem parceria no transporte coletivo, tem parceria na construção de viadutos e a minha aliança com ele é por Manaus, né? Com relação à eleição próxima, vindoura, o candidato dele já está em plena campanha e nós vamos apresentar as ideias e as propostas e a população vai decidir aquele ou aquela que queira eleger para comandar a cidade. Certo, prefeito, para encerrar, o que a população pode esperar ainda de novidade para esse ano da sua administração? Olha, eu vou lhe falar aqui, vou dar um cronograma bem pequeno aqui. Eu tenho para entregar agora no mês de junho o Terminal 7 de integração lá na Zona Oeste de Manaus, ali onde era o Café da Joelza. Nós vamos entregar o pier turístico da cidade de Manaus nos próximos dias, dia 9. Nós temos a segunda etapa do Parque Amazonino Mendes para entregar na Zona Norte e Zona Leste. Nós temos a primeira etapa do Parque Gigantes da Floresta para entregar agora no dia 20 de junho, já agora, 20 de junho. Nós temos um viaduto lá da Bola do Produtor para ser entregue. Nós temos um outro viaduto aqui próximo ao Açaí, na Avenida das Torres, para ser entregue. Eu tenho campos esportivos, quadras esportivas, complexos esportivos, feiras, mercados, UBS, creche, escolas, restaurante popular. Eu entrego amanhã mais um restaurante comunitário lá na Zona Oeste de Manaus. Então, eu tenho muito trabalho, eu tenho 3.650 casas para entregar, eu tenho 4.000 casas para reformar, eu tenho 3.000 lotes para entregar. Então, tudo isso a gente está trabalhando para que a gente possa entregar para a população. Eu tenho mais 2.300 ruas para recapear, mais 2.000 para recuperar. Então, eu sou um cara que tem muitas atribuições e muito trabalho foco no trabalho, nas entregas, para melhorar a qualidade de vida da população da nossa cidade. Tá ótimo, prefeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix. Muito obrigado e continue sintonizados na Mix. Um abraço, Karime. Obrigado, Carlão. Valeu. Boa noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. 6h45, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, a situação no Rio Grande do Sul. Olha só, amazonenses que moravam nos municípios gaúchos atingidos pelas fortes chuvas, eles estão agora retornando para o estado, hein, Karine? Exato, é uma ação do governo do estado, né, de repatriar esses amazonenses. Pelo menos 60 pessoas já voltaram aqui para o Amazonas. Vamos aos detalhes agora com a Jané Araújo. O voo trazendo amazonenses que moravam no Rio Grande do Sul chegou em Manaus na madrugada do último sábado, em voo comercial que saiu de Florianópolis. Foram 34 passageiros que, a exemplo dos gaúchos, perderam tudo com a cheia que assola aquele estado. Às 4 da tarde também do sábado, chegou o segundo grupo, formado por 26 pessoas, totalizando 60 amazonenses que não têm onde morar, onde trabalhar e que precisam de absolutamente tudo. Uma dessas pessoas é Ana Paula, que estava em Canelas para visitar o filho quando tudo foi tomado pelas águas. É um dia alívio em casa, sabe assim, um alívio grande e graças a Deus que o povo amazonense são unidos para fazer a diferença e ajudar o próximo. A previsão era de que o segundo voo iria trazer 32 passageiros, mas 6 pessoas não conseguiram se deslocar até a capital catarinense, de onde saíram os voos. A Defesa Civil do Estado, responsável pela operação de resgate dos amazonenses, está fazendo a realocação deles. Toda a ação, desde o resgate até o envio de ajuda humanitária, faz parte da Operação Amazonas pelo Rio Grande do Sul, lançada pelo governo do estado no dia 9 de maio e que visa prestar assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo, diz que nesse momento tem que haver solidariedade para ajudar tanto gaúchos quanto amazonenses. A determinação era que isso fosse feito o mais rápido possível. Colocamos uma equipe, as demandas começaram a chegar e nós procuramos entender aonde eles estavam, porque muitas cidades estavam também impossibilitados de saírem, né? Então, outra grande dificuldade, uma barreira que nós tivemos que vencer para poder retirá-los dessas regiões de difícil acesso por conta das estradas estarem comprometidas, que nesse
momento a gente tem que ser muito solidário, tanto para ajudar os nossos irmãos gaúchos, mas também para ajudar os nossos irmãos amazonenses que estavam passando dificuldade. E hoje estamos aqui para receber mais 26 dos 32 que estavam previstos, porque 6, infelizmente, não conseguiram sair dos seus municípios, mas nós já estamos buscando alternativa para ajudá-los. O retorno de amazonenses do Rio Grande do Sul pode ser solicitado no site da Defesa Civil do Amazonas ou através do telefone 92 991 18 4507. O atendimento funciona de 8 da manhã até 5 da tarde. O Amazonas enviou ao sul do país 15 militares do Corpo de Bombeiros e 3 viaturas, além de doações diversas como água, alimentos, roupas e agasalhos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Partiu, Cadu. É isso aí, Cadu. Muito boa noite, Cadu. Então, acontece até quinta-feira agora em Brasília a Marcha dos Prefeitos e a gente já falou sobre isso aqui no 18 horas. Bom, hoje teve reunião entre os representantes dos municípios aqui do estado e a bancada do Amazonas para tratar sobre aquelas ações de enfrentamento à estiagem. Cadu, temos algum resultado dessa reunião? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Fala, Cadu. Karine, sim, hoje à tarde teve reunião entre os parlamentares da bancada do Amazonas e prefeitos do interior do estado. Muita gente participou, Karine. O coordenador da bancada, o senador Omar Aziz, teve até que pedir um plenário do Senado para receber tantas pessoas que eram prefeitos, vereadores, secretários municipais, enfim. Como a gente falou ontem, veio uma caravana de políticos do Amazonas para Brasília para participar da Marcha dos Prefeitos. Aí, de quebra, com uma agenda paralela, vieram também tratar do planejamento sobre a estiagem, viabilizar recursos e estrutura do governo federal para combater as queimadas e a seca dos rios, evitar que tudo seja feito de forma emergencial, como foi feito no ano passado. No ano passado cometemos muitos erros. Então, nessa reunião, Karine, participaram todos os senadores e deputados, exceto o deputado Attila Liz, que estava em agenda externa. Os prefeitos apresentaram, Karine, diversas pautas, tudo fechadinho no papel, mas o foco mesmo é o enfrentamento à crise climática. Eles pedem o apoio do Ministério das Cidades, do Ministério da Saúde, do Ministério da Integração Nacional, FUNASA, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura. De cada pasta, eles pedem alguma solução. Eles pedem, inclusive, correção de erros que foram cometidos no ano passado, inclusive de estrutura e recursos. A Associação Amazonense dos Municípios preparou uma agenda de prioridades, entregou aos parlamentares para que eles possam fazer a parte deles, ajudar a abrir portas do governo, dos ministérios principalmente. Mas nessa reunião, Karine, foi tocado um assunto que a gente vem falando com frequência aqui no programa 18 horas. É sobre o Fundo Amazônia. Hoje o governo tem 4 bilhões de reais depositados, fruto de doações internacionais, né? Mas esse dinheiro atende a pequenos projetos ambientais. Então a bancada do Amazonas, ela vem se posicionando para tentar mudar essa realidade. O senador Omar Aziz, ele falou nessa reunião que o Fundo Amazônia pode ser usado, inclusive, no enfrentamento à estiagem que está chegando aí, na ajuda ao povo interior. Então vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz. Na prevenção, sim. Nós hoje aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos estendendo o Fundo da Amazônia para prevenção. Tá certo? Por quê? Se você quer preservar a Amazônia e o Fundo da Amazônia é para preservar a Amazônia, prevenção nas queimadas, por exemplo. Então, se você, para aquele assentamento comunitário, familiar, da agricultura familiar, em vez da pessoa tocar fogo para fazer o arado, você tem que mecanizar. Você precisa mecanizar para ela não tocar fogo. Então você precisa utilizar esses recursos para isso. Qual é a prevenção? Para você não destruir a floresta. É pegar o dinheiro do Fundo da Amazônia e jogar na prevenção. E aí sim, em parceria com os prefeitos, em parceria com o governo do estado, para que isso possa chegar à comunidade e a comunidade dizer, não, eu não vou precisar tocar fogo na roça porque eu tenho como mecanizar para me plantar minha mandioca.
eu tenho que plantar aqui para me produzir uma hortaliça ou coisa parecida. Caso contrário, nós vamos ver todo ano em seca o que aconteceu no ano passado, tá certo? Que ninguém quer ver e parece que a Amazônia está pegando fogo e não é realidade. Aqueles são focos, correto? Não é a floresta amazônica, ela é úmida, então ela não pega fogo do jeito que as pessoas vão lá e riscam fósforo e toca fogo. Não é isso. O grande problema é a derrubada de árvores para fazer campos de pecuária, campos de produção. Então, esse dinheiro do Fundo da Amazônia tem que ser utilizado também para prevenção. Não é só para passar para entidades não governamentais para fazer aqueles programas pontuais, né, de ajuda uma comunidade ali, ajuda outra comunidade e coloca lá dinheiro do Fundo da Amazônia. Não chega a todas as comunidades e não chega à população tradicional, da população que realmente precisa dessa ajuda. 18 horas. Aí a gente ouviu a explicação do senador Omar Aziz. Cadu. Então, Karine, eu também falei com o deputado Amon Mandel, que está atento a essa questão também, porque o dinheiro não pode ficar parado, dinheiro internacional, né? Muita burocracia, demais até. Então vamos ouvir o que disse o deputado Amon Mandel. Eles podem e devem ser utilizados na adaptação e na mitigação às mudanças climáticas. E a estiagem é uma forma ali de consequência que nós sofremos por conta das mudanças climáticas. O fenômeno da seca ou da estiagem por si só já aconteceu outras vezes, mas não com a mesma frequência que está acontecendo hoje. Nós vimos no ano passado uma seca histórica e hoje, de forma quase que unânime, os especialistas apontando ali a possibilidade de uma nova seca histórica que pode prejudicar ali o escoamento de produtos na Zona Franca de Manaus, prejudicar a chegada de medicamentos aos municípios e assim por diante. Portanto, se os recursos do Fundo Amazônia são destinados para essa questão da adaptação e da mitigação às mudanças climáticas, eles podem e devem ser utilizados para isso. Mas nós precisamos, para isso, que o governo coopere e deixe de usar só nos discursos, né? 18 horas. Legal, vemos aí o deputado federal Amon Mandel. Cadu, olha só, a ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriard, disse que deve assumir a presidência da Petrobras sexta-feira. Está confirmado? É uma pergunta. Há rumores de que ela deve cuidar, inclusive, das tratativas para a recompra, olha só, da refinaria aqui de Manaus. É isso mesmo? Procede, Cadu? É isso mesmo, Carlão. A engenheira Magda Chambriard, que foi uma indicação direta do presidente Lula e também da cúpula do PT, ela deve assumir a presidência da Petrobras nesta sexta-feira, depois da reunião do Conselho de Administração da companhia. Vai ser um processo bem rápido, meio que uma unanimidade, uma aclamação. Sim. Mas, enquanto isso, o governo já vem discutindo as prioridades. Duas delas interessam ao estado do Amazonas. A primeira, Carlão, é que o governo tem um interesse, como você falou, da recompra da refinaria da Amazônia, antiga refinaria Isaac Sabá. Ela foi vendida no governo de Jair Bolsonaro por 1,3 bilhão de reais. E hoje fornece a gasolina mais cara do Brasil, segundo o Observatório Social do Combustível. E está perdendo somente para a Bahia, viu, Carlão? Que teve também a sua refinaria privatizada durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo informações do governo que a gente apurou, Carlão, há expectativa de que a refinaria da Amazônia ela está entre os planos estratégicos da Petrobras, assim como o projeto da extração de petróleo da foz do rio Amazonas. A bancada do Amazonas é 100% a favor desse projeto, Carlão, porque apesar de ser do Amapá, ela vai gerar muitos empregos no estado do Amazonas, vai ter um apoio técnico, principalmente do estado do Amazonas. Porém, o ex-presidente Jean Paul Prats, ele não conseguiu vencer a burocracia ambiental. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA puseram ali um bloqueio muito forte, alegando inconsistência no estudo de viabilidade socioambiental. A missão, então, de Magda Chambriard, indicada do PT, é destravar esse projeto que é de interesse do governo federal. Então, o Amazonas, Carlão, está dentro desse novo escopo de prioridades da nova presidência da Petrobras que está vindo aí. Então, é um assunto que a gente precisa ficar acompanhando. Isso é bom. Carlão e Karine. Sem dúvida. Cadu, então, quais os outros destaques? Traz pra gente as rapidinhas do dia.
Bora lá de rapidinha, Karine. Hoje chegou ao fim a CPI da Braskem, presidida aí pelo senador Omar Aziz. O relatório final está indiciando 11 pessoas por crimes ambientais por causa do afundamento do solo em diversos bairros de Maceió, Alagoas, provocados pela extração desenfreada de salgema. Essa CPI, Karine, foi mais um trabalho meio chapa branca do senador Omar Aziz, que teve o trabalho só de evitar que a CPI se tornasse um palco de guerra entre Arthur Lira e Renan Calheiros, que são arquirrivais. Então, com isso, por conta dessa guerra que o Omar Aziz tentou desbloquear, né, tentou evitar, o resultado dessa CPI acabou sendo considerado muito aquém do esperado. E para a gente finalizar, Karine, agora à tarde, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de decreto legislativo para anular os efeitos de uma nota técnica do Ministério da Saúde que inclui a vacinação contra a Covid-19 no calendário de vacinação infantil para crianças de 6 meses até antes de 5 anos de idade. É uma pauta ideológica, né? Tem muita gente com uma questão controversa, né? Tem a técnica, tem a ciência falando, né? Mas tem questões ideológicas e a bancada conservadora está com muita força dentro da CCJ. Vamos ver se essa pauta avança e se realmente essa nota técnica ela vai perder os efeitos. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A operação policial denominada Rota do Rio, que destacamos hoje no programa, desenterra uma conexão profundamente preocupante entre política e crime organizado. A investigação revelou como Raimundo Pinheiro da Silva, o Chicó, ex-prefeito de Anamã, explorava sua posição de empresário para lavar dinheiro para o Comando Vermelho. A utilização por Chicó de sua empresa de pescado como fachada para receber os lucros do tráfico de drogas destaca uma tendência perigosa: a entrelaçada e insidiosa relação entre o poder político e empreendimentos criminosos representa uma ameaça grave ao próprio tecido de nossa sociedade. Essa tática não apenas perpetua o ciclo de violência e corrupção, mas também mina a integridade de nossas instituições econômicas. Temos que cobrar, sim, maior transparência e responsabilidade dentro da esfera política para evitar que indivíduos como Chicó explorem suas posições para ganho pessoal em detrimento do bem-estar público. E como cidadãos devemos permanecer vigilantes e exigir responsabilidade de nossos representantes eleitos. A infiltração da política por elementos criminosos não é apenas uma ameaça à segurança pública, é um ataque aos princípios de justiça e democracia sobre os quais nossa sociedade é sim construída. Somente nos unirmos contra a corrupção e a criminalidade podemos proteger o nosso futuro. Temos que nos unir contra a corrupção. Além disso, deve haver uma maior transparência e responsabilidade dentro da esfera política, para evitar que indivíduos como Chicó explorem suas posições para ganho pessoal em detrimento do bem-estar público. Como cidadãos, devemos permanecer vigilantes e exigir responsabilidade de nossos representantes eleitos. A infiltração da política por elementos criminosos não é apenas uma ameaça à segurança pública, é um ataque aos princípios de justiça e democracia sobre os quais nossa sociedade é construída. Somente ao nos unirmos contra a corrupção e a criminalidade, podemos sim proteger o nosso futuro. 18 horas. 7-1, Karime Leão. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.